Meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, o fim de Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes pode estar mais perto e mais próximo do que vocês podem imaginar. Porque quando falávamos da possibilidade e da realidade de Donald Trump invadir a Venezuela e capturar Maduro, muitos diziam que era teoria da conspiração. E nós vimos que isso realmente aconteceu. E nós devemos entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com outros líderes políticos ligados ao narcotráfico. Muita gente ainda não entendeu a gravidade do que a gente está vivendo com essa ação dos Estados Unidos bem pertinho de nós, ali na Venezuela. O que parecia impossível começou a acontecer diante dos nossos olhos. O mundo inteiro está vendo. E isso mudou completamente o jogo. O que aconteceu na Venezuela não é um episódio isolado. E muito menos uma história distante da nossa realidade aqui do Brasil. Quando Donald Trump derruba um líder como Nicolás Maduro, o recado não é só para ele e nem só para a Venezuela, é para todas as lideranças políticas que construíram poder apoiados em alianças erradas, com proteção institucional e relações perigosas com facções criminosas. E quem está no comando do Brasil hoje não pode fingir que isso não se diz a respeito a eles. Lula não governa num vácuo. Alexandre de Moraes não age sozinho dentro de uma bolha intocável. Ambos fazem parte de um sistema que concentrou o poder, fechou espaços de crítica e passou a tratar a oposição como inimigos ferrenhos. O que antes era chamado de teoria da conspiração virou fato diante dos olhos do mundo inteiro. E isso muda completamente o peso da conversa. Quando uma potência mostra que está disposta a agir fora do discurso, o aviso é direto. Ninguém está blindado. E é exatamente por isso que o clima em Brasília não é de tranquilidade. Existe nervosismo, existe pânico, existe corrida por informações, existe medo real do que pode vir pela frente. Porque decisões recentes tomadas em Washington têm ligação direta com o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. E não é coincidência, é conexão. Lula e Moraes aparecem nesse cenário todo porque representam os pilares de um modelo de poder que se sustenta no controle, na censura velada e na força institucional. E pelo que muitos dizem, Lula e Moraes estão alicerçados em alianças com facções. Quando esse tipo de estrutura começa a ser questionado de fora para dentro, o castelo treme. Do ponto de vista cristão, tudo isso que Lula e Moraes estão fazendo vai ter consequência igual a da Venezuela. A autoridade que se afasta da justiça acaba exposta, cedo ou tarde. E o que nós estamos vendo agora é o início dessa exposição. Goste quem gostar, doa a quem doer. O Alexandre de Moraes virou um nome que impõe medo real em qualquer um. Não é força de expressão. E o que se escuta nos bastidores do crime é que o Xandão tem apelidos pesados que circulam em meio aos criminosos e facções, o chamando de mãe das facções. Algo que por si só já deveria acender todos os alertas. Lula, Flávio Dino e outras figuras centrais do PT e do governo aparecem repetidamente em denúncias, investigações jornalísticas, relatos e conexões que apontam proximidades deles com ambientes dominados pelo tráfico. Recorrentemente eles são associados a esquemas ilegais e interesses que não têm nada a ver com o bem do povo. Isso não é opinião isolada, é um conjunto de fatos, registros e decisões e relações que, quando a gente senta e analisa com calma, formam um quadro assustador. O Brasil hoje vive a sensação de estar nas mãos de gente que usa o poder para se blindar, calar críticas e proteger um sistema que funciona nas sombras. Isso não começou ontem. Vem se desenrolando, vem se desenhando desde 2022, passo a passo. E quando você começa a ligar os pontos, o choque só aumenta. O que foi feito no Brasil desde 2022 não foi simples disputa política, foi um golpe institucional pesado, conduzido de dentro do próprio judiciário, com decisões que ignoram limites, atropelam leis e se sustentam em alianças perigosas e criminosas. As ligações do judiciário e do governo Lula com o narcotráfico, com criminosos e com esse submundo não apareceram do nada. Quando você aprofunda a pesquisa e observa quem protege quem nunca é investigado e quem manda calar, você começa a entender quem está governando o nosso país. E é nesse contexto que entra a decisão de Donald Trump na Venezuela. Não foi só gogó, foi ação, foi ordem militar. E isso muda tudo. Porque se foi possível Donald Trump agir lá na Venezuela, não é delírio imaginar que o Brasil também esteja no radar. E essa possível intervenção militar americana aqui no Brasil já foi discutida, já foi pautada na Casa Branca.
E do ponto de vista cristão, é duro dizer, mas é necessário. Quando um país normaliza o mal no topo do poder, a consequência vem de fora ou de cima, e ela vem e vem forte. O que está circulando nos bastidores é pesado e não pode ser tratado como fofoquinha de vizinhança. Há informações e relatos fidedignos de que Donald Trump teria autorizado a possibilidade da atuação das forças militares especializadas aqui em solo brasileiro, caso essas denúncias de envolvimento do governo Lula e do judiciário com o tráfico de drogas sejam confirmadas. E o que está sendo discutido, comentado e levado a sério em círculos da Casa Branca em Washington pode mudar os rumos aqui do Brasil. Dentro dessa leitura, nomes do alto escalão brasileiro entram no centro desse radar. Ministros, togados, figuras do judiciário e o próprio Lula, o despresidente em exercício. A narrativa que corre é clara. Se as denúncias, suspeitas e conexões que vêm sendo levantadas sobre vínculos entre figuras do governo brasileiro, do STF, que estão envolvidos com crime organizado, se isso for provado, a consequência disso será prisão direta, sem espaço para discurso político ou vitimização. É um cenário duro, extremo, mas que muita gente já considera possível diante do que aconteceu recentemente lá na Venezuela. E é exatamente aqui que o alerta fica máximo. Se o que está sendo levantado sobre Alexandre de Moraes e Lula tiver fundamento, o precedente já existe. O mundo acabou de ver um chefe de Estado com a envergadura do Nicolás Maduro cair. A estrutura que o sustentava ruiu. O que antes parecia impossível deixou de ser fantasia. Esse vídeo aqui não é sobre decretar culpa, mas sobre encarar a gravidade do que está sendo discutido e do impacto que isso pode ter aqui no Brasil. Se isso avançar, o Brasil pode viver um dos momentos mais explosivos da sua história recente. Por isso, eu peço que você assista a esse vídeo até o final, porque o que vem pela frente é forte, controverso e pode mudar completamente o jogo político do país. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o Alexandre de Moraes e o Lula têm um envolvimento com o crime organizado? Deixe a tua opinião aqui nos comentários. E para fortalecer esse canal, eu peço encarecidamente, por favor, deixa o like. O like faz com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, por favor, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse apoio é que faz essa mensagem chegar a mais pessoas. E antes de continuar o assunto desse vídeo, deixa eu falar uma coisa direta aqui com você. Você quer virar a página em 2026 e colocar dinheiro limpo dentro da tua casa, sem gambiarra, sem promessa falsa? Aqui no canal eu tenho um grande parceiro que é o Tom Dimas, o nosso professor de marketing digital. É alguém que ensina pessoas comuns a ganharem dinheiro, renda extra, usando a internet do jeito certo. Não é milagre, não é golpe, é trabalho, é aprendizado e método. Ele já ajudou milhares de pessoas a começarem do zero, mesmo sem experiência. Só com o celular e com dedicação, você pode fazer de R$ 1.200 a R$ 2.000 ou mais por mês, trabalhando de casa. Se você quer aprender a vender online de forma honesta, construir algo seu e parar de depender do sistema podre, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar e te dar todas as dicas de como isso funciona e como você pode começar hoje mesmo. Bom, talvez vocês lembram daquele episódio em que o Lula resolveu provocar Donald Trump em um tom de deboche, dizendo que se Trump pedisse truco, ele pediria 6, como quem mostra que não teme embate nenhum. A fala soou como uma bravata, peito estufado, parecendo que Lula não se assusta com o confronto político. Só que o clima mudou depois disso tudo. Começaram a circular conteúdos e denúncias fora do Brasil que colocaram esse jogo em outro patamar. Um dos casos mais comentados foi a do jornalista Sérgio Tavares, que divulgou no exterior, criou um documentário levantando suspeitas sobre possíveis ligações de Lula e do Alexandre de Moraes com o crime organizado. E isso não ficou restrito só a ele. Outras vozes passaram a surgir, inclusive relatos públicos de ex-integrantes de facções criminosas, fazendo acusações diretas que, no mínimo, levanta questionamentos sérios sobre quem exerce o poder real aqui no país. E aí vem a pergunta que muita gente evita fazer, mas que está na cabeça do povo brasileiro. Nas mãos de quem o Brasil está hoje? Para muitos, a sensação é de que o país não funciona mais na lógica clássica dos 3 poderes. O discurso que cresce é de que o poder se concentra de um lado no STF, personificado na figura de Alexandre de Moraes, e se concentra em outro lado
em estruturas criminosas que agem como força paralela, influenciando decisões e impondo medo na população. Aqui eu não estou tratando de cravar sentenças, mas de expor a percepção que se espalha nas ruas e nas redes sociais. A de um Estado capturado, onde facções, o legislativo e o judiciário caminham lado a lado, enquanto o cidadão comum assiste sem saber quem de fato manda no jogo. Quem apostava que Trump ia pisar no freio, recuar os navios do Mar do Caribe, errou feio. Teve gente dizendo que Trump jamais colocaria o pé na Venezuela, que era blefe, jogo de cena, discurso para a plateia. Pois bem, a realidade atropelou esses achismos. O movimento feito pela polícia e pelo exército americano na Venezuela não foi improviso e nem impulso. Foi uma jogada calculada para atingir o coração de estruturas que sustentam o crime organizado em vários países. A queda de Nicolás Maduro não pode ser vista como um episódio isolado, mas como um golpe direto em um dos principais eixos do narcotráfico na América Latina. Quando essa peça sai do tabuleiro, todo o resto treme. E a mensagem é clara: quem serve de base, proteção e ponte para esse tipo de sistema entra automaticamente no radar, esteja onde estiver. E todos nós sabemos que o atual governo do Brasil é envolvido até o pescoço com Nicolás Maduro. A discussão avança quando nós entramos no tema da relação histórica entre partidos de esquerda aqui do Brasil com facções criminosas, algo que vem sendo apontado em reportagens, denúncias e visitas de figuras da esquerda a áreas dominadas pelo crime. Atitudes que geram desconfiança. O crime organizado, nessa visão, deixou de ser apenas um homem armado na favela e passou a ocupar espaços institucionais como advogados, políticos, prefeitos, parlamentares, ministros e até integrantes do judiciário. O quadro fica ainda mais tenso quando surge a informação de que o governo brasileiro teria atuado para evitar que grupos como o PCC e Comando Vermelho fossem classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Para muita gente, isso reforça a sensação de que o problema não está só nas ruas, mas dentro do próprio Planalto, num nível que assusta e levanta questionamentos sérios sobre quem realmente controla o poder no país. Meses atrás, nós vimos os Estados Unidos pressionando o Brasil para reconhecer o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. E esse pedido não foi por acaso. A partir do momento em que uma facção recebe esse rótulo, o cenário muda completamente, porque abre caminho para ações militares dos Estados Unidos muito mais duras do que na Venezuela, inclusive intervenções fora do território americano. Só que o governo Lula, comandado pelo PT, se recusou a fazer essa equiparação. Lula negou associar as facções brasileiras como grupos terroristas. E essa negativa levantou suspeitas imediatas, porque vai na contramão do que dizem relatórios internacionais. Esses documentos apontam que facções brasileiras usam bancos digitais, criptomoedas e fintechs para lavar dinheiro e até financiar atividades criminosas e grupos classificados como terroristas em outras partes do mundo, como o Oriente Médio. Não é conversa de rede social. É material que circula em órgãos internacionais e que coloca o Brasil numa posição extremamente delicada. Diante disso, Trump avança um passo além e assina uma diretiva autorizando o uso de força militar contra cartéis latino-americanos, classificando-os como terroristas. E esse foi um dos movimentos mais agressivos da política externa do Trump até agora. Essa decisão abriu espaço para ação na Venezuela, culminando na queda do Nicolás Maduro. E isso cria precedentes para operações diretas em qualquer outro ponto da América Latina, inclusive aqui dentro do Brasil, como ataques cirúrgicos, ações específicas nos moldes do que os Estados Unidos já fizeram no Oriente Médio e acabaram de fazer aqui na Venezuela. O impacto disso é direto sobre a base que sustenta a esquerda no continente, já que, segundo essa narrativa, o narcotráfico funciona como um pilar financeiro e político desse sistema todo. Quando esse pilar começa a ser atacado, o efeito é imediato. O sistema balança e o medo se espalha e o enfraquecimento acontece antes mesmo da próxima ação visível. No fim das contas, o que sobra são perguntas. Essa movimentação toda dos Estados Unidos pode atingir o Brasil? Se as apurações avançarem de verdade e forem comprovadas que o nosso governo e o judiciário estão envolvidos com o crime organizado e com o narcotráfico, será que os Estados Unidos podem intervir aqui no Brasil? Você acredita que o que aconteceu na Venezuela abriu um precedente
para uma invasão americana aqui em solo brasileiro? Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. A tua opinião é importantíssima para esse canal. Então deixe nos comentários o que você acha, o que você acredita e o que você acha que vai acontecer daqui para frente. Compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, grupos e contatos do teu celular e nas tuas redes sociais, porque essa conversa precisa alcançar mais pessoas. E fortalece o canal deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para não perder nada do que vem por aí. E como eu falei no começo do vídeo, aproveitando esse momento de virada de ano, deixa eu te lembrar de algo prático para a tua vida. O Tom Dimas é um grande parceiro aqui do canal, professor e criador de um método simples para quem quer começar 2026 trabalhando de forma honesta aqui na internet, vendendo online, sem ilusão e sem promessa absurda. Ele está oferecendo uma mentoria gratuita justamente para dar esse empurrão inicial, para te mostrar o caminho e como funciona na prática. Se você quer aprender como vender e como começar do zero no Marketplace, essa é a tua chance. Entre em contato com o Tom Dimas, o link está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição. Chama a equipe do Tom, que eles vão te orientar e te dar todo o suporte para você começar o ano com o pé direito, trabalhando e ganhando dinheiro honesto, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe poderosamente a tua vida e a tua casa e a tua família desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.